te perdoo. São estas 3 palavras que assustam muitos cristãos. São estas 3 palavras que são difíceis também de serem proferidas, mas que são necessárias serem ditas, porque é ensinamento de Jesus. Eu te perdoo é um dos gestos mais bonitos daquele que se diz cristão, seguidor de Jesus. No evangelho que nós ouvimos hoje, o evangelista continua nos relatando como Jesus se apresenta, o bom pastor, aquele pastor que cuida de suas ovelhas. Assim também como no domingo, nós ouvimos o evangelho do bom pastor, deste Jesus que ao mesmo tempo é pastor, mas também é cordeiro. E o evangelista nos relatava isso. Sobretudo, João, no Apocalipse, dizia que via o cordeiro de pé que queria ser pastor. Analisando para isso, essa é a relação de Jesus com os seus discípulos. E quando o padre diz aqui discípulos, não significa somente os 12, mas discípulo na totalidade de seguidores de Jesus. Quando nós nos colocamos no caminho de Jesus, somos seus discípulos, seus seguidores, nós somos os seus discípulos. E como boa ovelha que somos, nós precisamos ouvir o chamado do bom pastor para sermos orientados por ele, para que ele possa nos conduzir ao redil, para que ele possa nos conduzir ao vale verdejante, das águas repousantes, para que nós saiamos da nossa individualidade e voltássemos para o rebanho. É preciso ouvir o pastor. Por isso que o evangelho de hoje tem relação também com o tema de hoje. Buscai as coisas do alto no perdão. E olha, é difícil hoje a gente perdoar, não é verdade? É difícil, o padre reconhece. O padre também já passou por situações de falta de perdão. E a gente vê o quanto é triste, o quanto é doloroso. Mas sabe por que acontece isso? Porque às vezes nós achamos que somos o centro do universo, que tudo tem que girar ao nosso redor. Nós temos a nossa emoção, e quando alguém nos fere, seja por palavra, seja por algum gesto ou atitude, a gente já fica decepcionado, e a gente guarda aquela mágoa, a gente guarda aquele rancor, e volta e meia a gente vai ficando alimentando aquilo. Nós alimentamos a falta de perdão, nós alimentamos a raiva, nós alimentamos a tristeza, até aí que isso se transforme num ódio enorme pela pessoa. E isso não é atitude de cristão. Por isso a gente às vezes se coloca no centro, acha que tudo tem que ser como a gente quer, e nem sempre é assim. Às vezes a gente precisa tomar uma atitude para que a graça de Deus aconteça. E quando a gente não usa do perdão, nós não estamos caminhando sobre a graça de Deus. E nós não estamos buscando do alto a graça para a nossa vida. Porque nós estamos agindo pela individualidade, pela soberba. E a igreja não é individual. A igreja é coletiva. Eu sou apenas uma parte. E como uma parte, eu preciso viver bem. Eu preciso caminhar com esta igreja, com o redil, com a comunidade de ovelhas que ouve o bom pastor. Nós
agimos pela razão, agimos pela emoção. E para nos perdoar e perdoar as pessoas, nós precisamos como que ter uma segunda memória, uma memória espiritual, não apenas a memória da razão ou a memória emocional, mas uma memória espiritual. Porque senão, a gente vai agindo pela razão e pela emoção, nós vamos cutucando aquela ferida, nós vamos cutucando aquela decepção, nós vamos cutucando aquela tristeza, e o nosso coração nunca vai cicatrizar se nós continuarmos batendo na mesma tecla. É necessário ter uma atitude. Por isso que dar o perdão a alguém não é coisa de burro, não. Não é passar a mão na cabeça de quem nos ofendeu. Conceder o perdão a alguém é a cura, é uma verdadeira libertação. Nós não estamos mais presos ao nosso egoísmo e à nossa soberba. Nada mais nos fere, porque eu deixei essa ferida cicatrizar. E às vezes nós somos tão rápidos, tão ágeis, para nos lembrarmos das coisas que nos cometeram, e às vezes nós somos tão lentos, mas tão devagar, para percebermos o grande perdão que a gente já recebeu na nossa vida. O ato de perdão é um ato que nos compromete com a comunidade e também nos compromete com Deus. É necessário. Às vezes a pessoa me feriu por uma palavra, e eu fico a vida inteira magoada com aquela pessoa, mas eu esqueço, porque a minha memória espiritual está lenta. Eu me esqueço que um dia alguém assumiu na cruz o meu lugar, para que eu pudesse ser perdoado e reconciliado com o Pai. Às vezes a nossa memória espiritual é tão lenta, ou não temos, que nós rezamos o Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A gente esquece que essa oração nos compromete, porque a gente não perdoa de verdade. O perdão não é parcial, ele tem que ser verdadeiro, não pode ser por parte, ele tem que ser inteiro, na totalidade. Há muitos passos para o perdão, mas o Padre vai trazer aqui 3 fundamentos para um bom perdão. O primeiro deles, a primeira atitude que nós precisamos tomar, é encontrar-se com o Senhor. O primeiro ponto: se nós estamos com o nosso coração ferido pela falta de perdão, porque alguém nos machucou, nós temos que buscar o Senhor. Mas por que buscar o Senhor, Padre? Porque é em Deus que a gente tem as respostas que a gente precisa. Nós precisamos tomar de Deus uma injeção que nos protege contra a nossa soberba, que nos protege e nos defende do nosso egoísmo. É como um vírus. E se a gente não tem mais esse vírus no nosso corpo, a gente encontra a cura. Nós não somos afetados. Por isso, um encontro com Deus. E neste encontro com Deus, nós retornamos ao Evangelho de hoje. Nós precisamos nos apresentar como ovelhas desgarradas, como ovelhas perdidas, que busca no Senhor, o bom pastor, a resposta que a gente quer. Mas para ouvir a voz de Deus, a voz de Cristo, nós precisamos silenciar. E como é complicado hoje para a humanidade silenciar e ouvir a voz de Deus. A gente se preocupa com o trabalho, a gente se preocupa com as atividades do colégio, da faculdade, a gente se preocupa com os nossos prazeres, a gente se preocupa com aquilo que às vezes é superficial e esquecemos de silenciar. Ou somos impedidos de silenciar e ouvir a voz do Senhor.
Por isso que na Sagrada Escritura, tantas vezes nós vamos ver Jesus subindo ao monte para rezar. Porque lá no monte não tem barulho, não tem ruído, não tem agitação. E lá em cima, antes de tomar qualquer decisão, ou antes de proferir qualquer ensinamento, o Senhor tinha intimidade com o Pai, ouvia a voz do Pai. E assim nós precisamos fazer esta experiência. Às vezes a gente está aqui, a gente escuta os carros, o alarme, a buzina, a movimentação, às vezes o SAMU, e aquele barulho intenso, e a gente às vezes vai subindo, fazendo o sacrifício de subir o Morro da Cruz, mesmo que de carro, mas já vai subindo, e lá em cima, a gente só ouve o vento, o silêncio, talvez uma buzininha ou outra, mas tem que fazer um esforço enorme. É assim que deve ser aqui na igreja. Nós precisamos nos aproximar do Senhor e ouvir o que Ele tem a nos dizer. E nesse caso que nós estamos buscando hoje, o Padre já adianta aquilo que o Senhor diz, que nós precisamos perdoar. E certa vez Jesus foi indagado por Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Não, Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. E aqui está o segundo pilar: perdoe quantas vezes forem necessárias. Não importa o que lhe feriu, perdoe tantas vezes quantas forem necessárias. E o padre já disse que não é passar a mão na cabeça, mas é ser cristão, é sentir-se libertado do egoísmo, da individualidade, da indiferença, da soberba, é ter uma vida completamente aberta para a graça de Deus agir. Se a gente não perdoa, a gente fica fechado. E mais uma vez nós precisamos resgatar a nossa memória espiritual. Quantas vezes que nós participamos da missa, cantamos o nosso ato penitencial como hoje, e os pecados leves, veniais, o Senhor nos perdoa. Quantas vezes na nossa vida, desde a primeira Eucaristia, vamos buscar o sacerdote, para obter de Deus o perdão, e Ele nos concede o perdão. Quantas vezes forem necessárias, o Senhor nos concede o seu perdão. E nós precisamos fazer o mesmo. Quantas vezes forem necessárias, eu repito, nós temos que aprender a perdoar. Nós temos que dizer: eu te perdoo. E para isso nós precisamos ir ao encontro do terceiro pilar, que é ir ao encontro daquele que nos ofendeu. Nós temos que ter presença. Assim como nós encontramos o Senhor na Eucaristia, nos comprometemos com Ele, nós precisamos ir ao encontro daquele que nos ofendeu, pessoalmente, e obter dele o perdão, ou conceder a ele o perdão. Mas aqui há uma grande diferença que a gente precisa praticar. Nós não podemos ir ao encontro daquele que nos ofendeu com o coração matutando e dizendo: ele é o agressor, ele te ofendeu, ele te disse isso, ele foi aquele que te magoou, ele foi isso, esse foi aquilo. Não, senão não vai adiantar de nada, porque o nosso caminho até este irmão pode ser que a gente desista. Nós temos que nos apresentar àquele que nos ofendeu do mesmo modo como nós nos apresentamos diante de Jesus na Eucaristia, com amor, com devoção, porque dentro dele, por mais maldade que ele possa ter feito a você, dentro dele habita o Senhor. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus, e a gente precisa perdoar, acolher,
ouvir, amar. E a gente não vai sentir essa libertação se a gente não praticar isso. É necessário esse contato. Às vezes, a gente precisa demonstrar. Às vezes, a gente precisa sair do comodismo e arriscar, tentar sair e agir naquilo que o Senhor nos pede. Às vezes, a gente está na fila do banco, ou às vezes a gente está no ônibus, a gente pega o ônibus coletivo, e a gente está lá sentado, bem bom, mexendo no nosso celular, aí a gente ouve a catraca, a gente vai olhar, e a pessoa que nos ofendeu está vindo em nossa direção. E você olha para o seu lado, o banco vazio. Ou você finge que está dormindo para ninguém sentar do seu lado, ou você fica, meu Deus, tomara que não sente do meu lado, tomara que não sente perto de mim, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, eu estou muito magoado. E a pessoa nem aí, porque ela não sabe que dentro do seu coração está se passando tudo isso. Ela está tranquila, talvez ela já tenha esquecido daquilo que ela cometeu, mas a raiz do problema está em você. E se você alimentar essa raiz cada vez mais, colocar cada vez mais culpa, você nunca vai se sentir perdoado e nem vai conseguir perdoar alguém. Precisamos arriscar, independente do que fizeram, precisamos arriscar. Nós precisamos parar muitas vezes de agir com a razão humana apenas. Às vezes nós esquecemos que a lógica de Deus é diferente da lógica deste mundo. Não tem como viver as duas coisas, ou se é cristão, ou se não é cristão. Cristão, no nosso batismo, imprime caráter, modelo de vida, imprime uma atitude. Cristão não é só um título que a gente traz na certidão de batismo. Cristão não é certidão, cristão é vivência, é atitude, é modo de ser. Por isso que lá, antigamente, muitas pessoas se convertiam, porque viam a comunidade dos cristãos se abraçando, partilhando, se ajudando, se perdoando, e aquilo ia chamando a atenção das pessoas, a ponto de que muitos quisessem fazer parte daquele grupo, se convertiam. E a gente precisa novamente fazer um processo de conversão. Padre, mas eu já sou batizado. Sim, eu também sou, mas a cada dia a gente precisa se converter. Ou a gente já é santo, ou a gente já pode mandar uma carta para o Papa, fazer uma imagem nossa e colocar no altar da igreja, porque eu não tenho pecado, porque eu nunca errei, porque eu nunca falhei. Precisamos perdoar, porque alguém nos perdoa. Certa vez na Palestina, era num dos tempos mais quentes, num lugar mais deserto, tinha um ancião da tribo dos baduínos, e ele estava tentando se refrescar na sombra da sua tenda. Aí de repente, ele estava lá tranquilo, aí chega um rapaz jovem, gritando, socorro, 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 me ajuda. Sem pedir licença, entra na tenda daquele homem, se esconde atrás dele, e nisso vem 3 guardas, dá-nos este jovem aí, nós precisamos levar conosco. E aquele ancião, sem entender nada, ele vem dizer, não, eu não vou entregar esse jovem, não sei o que ele fez, mas eu não vou entregar para vocês. Ele é um assassino, a lei manda que a gente pague com o mesmo preço, ele precisa pagar pelo crime com a própria vida, assim diz a lei. E aquele ancião olhou para eles novamente e disse, eu não vou entregar ele, vocês não vão colocar um dedo nesse jovem, porque a mesma lei também disse, se algum assassino se abrigar na sua tenda, e você o aceitar, o desculpar, ele será livre da condenação. Por isso, eu perdoo ele, eu declaro ele perdoado em nome da lei. E os soldados pegaram, o capacete, jogaram no chão.
você não tem ideia do que você está falando. Ele é um assassino. Todos merecem perdão. Ele matou seu filho, velho ancião. Aí aquele homem baixou a cabeça, ficou um tempo pensativo, levantou a cabeça, com as lágrimas escorrendo sobre a sua face, e ele disse: pois ele está perdoado, e a partir de hoje, ele vai viver comigo nessa tenda, como se fosse o meu filho. E os guardas então não tinham mais nada que fazer, e foram embora. Essa história não parece familiar para nós? Há um tempo atrás, não tinha um filho do homem que veio e a humanidade matou? Há um tempo atrás não tinha um filho do homem que veio, mas o egoísmo, a soberba, a individualidade o matou? Há um tempo atrás não havia um filho do homem chamado Jesus Cristo que morreu? E no madeiro da cruz, de braços abertos, ainda gritou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E debaixo daquela cruz, atrás daquela cruz, nos ombros daquele filho, estava o pecado de toda a humanidade. A humanidade estava escondida atrás daqueles ombros. E o que aconteceu? O pai rejeitou todos aqueles filhos que mataram? Não. O que o pai fez? Acolheu na sua misericórdia, tal como aquele ancião fez com aquele jovem que matou seu filho. A história se repete. Todas as vezes que a gente peca, a gente está cravando um espinho em Jesus. A gente mata a graça de Deus na vida de alguém, porque a gente se fecha para aquela pessoa. E se fechando para alguém que também é a imagem e semelhança do Criador, nós também estamos nos fechando para o próprio Criador. Buscai as coisas do alto no perdão. Se nós hoje queremos ter uma graça vinda do céu, que essa graça seja conceder o perdão àquelas pessoas que nos magoaram. Se hoje você teve um encontro íntimo, especial com Jesus, você não pode sair daqui como entrou, você tem que sair diferente. E a diferença é: perdoe, perdoe tantas vezes que forem necessárias, perdoe, porque alguém te perdoou na cruz, pela cruz, porque alguém te perdoa tantas vezes quanto você procurar. Deus te perdoa, porque Ele te ama. E é isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos olhar para a cruz diferente, e ver na cruz o meu lugar, a minha chaga, a minha coroa de espinhos, os meus ombros esfolados, porque era eu para estar lá, mas Ele assumiu o meu lugar, para que eu tivesse perdão, para que eu fosse amado por Deus, para que eu fosse acolhido por Deus, para que eu fosse reconciliado com Deus. E o que eu preciso fazer? Ouvir a voz do pastor e imitá-lo, fazer a mesma coisa, para que a libertação venha, aconteça na nossa vida. Meu querido irmão e irmã, eu desejo que você saia hoje daqui diferente. Nunca é tarde demais para perdoar. Nunca é tarde demais para pedir perdão. E quando é o tempo de perdoar? Quando é o tempo de pedir perdão? É amanhã? Não, é agora. Já, atualmente, no momento em que nós nos encontramos, porque o tempo não espera. E a gente precisa agir, a gente precisa ser rápidos, nós precisamos resgatar a memória espiritual que nos ajuda a lembrar do perdão de Deus. E ver que às vezes, aquela pessoa que nos feriu, nós recebemos o perdão de Deus, e às vezes nós ficamos levando aquela pessoa por toda a nossa vida, aquela mágoa, e às vezes pode chegar um determinado momento
em que seja tarde demais de perdoar. E aí, como vai ficar a nossa vida com aquela culpa? Além da mágoa, carregamos a culpa de não ter perdoado quando tínhamos possibilidade. Por isso, coloque a mão sobre o seu coração agora. Incline a sua cabeça. Se você hoje tem alguém que te magoou, traga essa pessoa na sua memória. Se você hoje magoou alguém que você saiba, conheça, traga essa pessoa na memória agora. Vá visualizando a imagem dessa pessoa na sua vida. Vá pensando no erro que você cometeu, na atitude que você praticou, na injustiça que você recebeu. E com a mão no seu coração, onde habita o Senhor, porque você é templo vivo de Deus, do Espírito Santo, você pode repetir assim com o Padre: Senhor Jesus, ó bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas, olhe agora para a minha vida e dá-me a graça de perdoar, dá-me a graça de ir ao encontro a quem me ofendeu, dá-me a graça, Senhor, de aprender a se perdoar, dá-me a graça de saber pedir perdão. Eu desejo ser liberto desta grande muralha. Eu quero viver a minha vida como tu, simples, despojada e de um amor sem igual aos irmãos. Por isso, Senhor Jesus, venha em meu auxílio. Preciso ouvir a tua voz de pastor. Preciso sair do meu caminho de individualidade. Preciso retornar ao seu caminho. Preciso retornar ao redil do teu cuidado. E hoje eu peço do céu a graça de saber perdoar. E hoje eu peço do céu a graça de ser cada dia melhor. Amém. Vamos cantar um pequeno refrão. E esse refrão talvez possa renovar a nossa vida. Veio agora na minha cabeça esse refrão. Quem souber, pode cantar junto. Ele diz assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Ponha em mim teu coração, põe em mim teu coração, porque tudo que há, dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Fique de pé e vamos cantar novamente, renova-me, Senhor Jesus. Com a mão no seu coração, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus.
Ponha em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Bem forte, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Uma salva de palmas para Jesus, que opera milagres na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.